Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, verso 4. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da criação do mundo. Para que Deus nos escolheu em Cristo? Para que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo? Para sermos santos. A salvação em santidade já estava prevista por Deus mesmo antes da criação do mundo. Quando Deus quis ter um povo para se revelar nele e através dele, Ele pensou em um povo santo. Quando Deus quis ter um povo para se revelar nesse povo, e através desse povo, Ele pensou em um povo santo. Deus pensou em um povo santo para morar nesse povo. Santos em Cristo e Cristo vivendo nos santos. Somos santos em Cristo e Cristo é a santidade dos santos. Somos santos em Cristo e Cristo é a nossa santidade. Os pecadores foram previstos por Deus, mas Deus escolheu os santos. A escolha de Deus são os santos. Os santos foram escolhidos por Deus. O universo que Deus criou é fantástico. Mas, por mais fantástico que seja, por mais sensacional que seja, Deus não pretende ter comunhão com o universo. Deus criou os anjos, mas nem mesmo com os anjos Ele poderia desenvolver uma comunhão total. Chegou um momento na criação que Deus disse o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isto diferencia totalmente o ser humano do resto da criação. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu vou ler aqui também na versão que estou usando. Façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. O ser humano que Deus criou tinha uma afinidade muito especial com Ele. Deus imprimiu nesse ser humano a sua imagem e semelhança. O sentido da palavra santo surge aqui. O ser humano era o ser mais aproximado de Deus em todo o universo. Por isso deveria ser o mais santo possível. Do ponto de vista da criação, santidade tem a ver com a nossa semelhança com Deus. Muita gente confunde santidade. Pensa que santidade se resume em usos e costumes, esforço, práticas religiosas. Não é. Santidade tem a ver com a nossa semelhança com Deus. Deus criou o ser humano equipado para receber em si mesmo a vida de Deus. O ser humano foi criado conforme a imagem de Deus e de acordo com a sua semelhança, para guardar dentro de si a coisa mais preciosa do universo, a vida de Deus, a vida divina, a vida de Cristo, o próprio Cristo. Mas o ser humano, antes de receber em si a vida divina, caiu no pecado e agora se tornou impróprio para receber em si a vida de Deus. A condição do ser humano caído no pecado é uma condição de separado da vida de Deus. Efésios capítulo 4, verso 18. Separados da vida de Deus é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo para caracterizar o ser humano não regenerado. O ser humano no pecado não pode receber a vida de Deus. Você tem uma lata de lixo e não vai colocar dentro dela o leite do seu filho ou uma sobremesa que alguém preparou. Se o fizer,
perderá tudo, tanto o leite como também a sobremesa. Se Cristo colocar a vida dele sobre o nosso pecado, sobreposta à nossa vida pecaminosa, vai ficar tudo danado. Deus não é relaxado, ceboso, sujo, para misturar a sua vida limpa, pura e santa com a nossa vida impura e pecaminosa. Cristo não vai colocar a sua vida no monturo do pecado que está dentro do pecador. Deus não viveu nem viverá em nenhum pecador, mas Deus tem uma solução maravilhosa para o nosso caso. E a solução que Deus tem é esta: eu mato você na cruz, no corpo do meu filho, depois ressuscito você juntamente com o meu filho, substituindo a sua vida pecadora pela vida do meu filho em seu interior. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Deus nos matou em Cristo na cruz. Cristo nos crucificou com Ele. Com Cristo morremos para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. A partir da ressurreição, a partir da nossa ressurreição com Cristo, somos uma nova criatura, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A velha criatura corrupta e dominada pelo pecado morreu com Cristo na cruz. A nova criatura já é uma realidade a partir da nossa ressurreição com Cristo. Agora somos uma nova criatura, uma nova criação, um novo homem, um novo ser humano santo, aonde Cristo vive a sua vida ressurreta, justa e santa. Cristo está vivendo toda a sua santidade e pureza em nós. Isaías capítulo 35, verso 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não se passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será
para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Isaías 35, verso 8. Este texto fala de um caminho santo. Diz também que o imundo não passará por ele. Só os santos passarão por esse caminho santo. Não adianta querer que o imundo ande na santidade. Não tem jeito. O pecador não tem natureza para andar em santidade. Não adianta insistir com quem não é santo. E Deus não perde o seu tempo com um crente que não é santo. Eu já sou crente, e daí? Você é santo? Nasceu de novo? Eu sou crente, muitos anos de crente. Você vai para o inferno com seus muitos anos de crente. Você é santo? O esforço de andar nesse caminho santo, sem ser santo, produz o farisaísmo hipócrita, com religiosidade aparente, a ponto de convencer exteriormente, mas interiormente são abomináveis. É o que está acontecendo com a cristandade pós-moderna. Sempre aconteceu, mas agora está acontecendo de uma maneira exacerbada. Antes de sermos santos, é preciso ser regenerado. Antes de ser santo, é preciso ser regenerado em Cristo. A nossa regeneração consiste da nossa morte em Cristo para o pecado e da nossa ressurreição juntamente com Cristo e da vida de Cristo em nós, operando. Antes de ser santo, é preciso ser regenerado. Regenerado em Cristo. A nossa regeneração consiste da nossa morte com Cristo para o pecado, da nossa ressurreição juntamente com Cristo e da vida de Cristo em nós operando. Pela nossa morte em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida ressurreta, justa e santa. Com esta experiência, você terá certeza de sua regeneração e poderá confessar que é santo. Você tem certeza da sua morte com Cristo na cruz? Você tem convicção em seu coração, em seu interior, que você morreu mesmo com Cristo? Ou é só brincadeira? Sugestão? Nós precisamos da convicção. Precisamos que o Espírito nos traga a convicção da nossa morte com Cristo na cruz. Só assim podemos experimentar a nossa ressurreição com Ele e a nossa regeneração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23.
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A expressão Deus da paz dá a entender que, enquanto não estivermos reconciliados com Deus, não iremos conhecer a santificação de Deus. O Deus da paz é Jesus Cristo. Cristo reuniu todos os pecadores em si na cruz, para que todos morressem com Ele como pecadores, inimigos de Deus, e ressuscitassem juntamente com Cristo como novas criaturas, portadoras da sua vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se é assim, então eu posso confiar nele que está em mim para a minha santificação. Por que eu posso confiar nele para a minha santificação? Porque a palavra diz, porque o Deus da paz, que é Jesus Cristo, que morreu e me fez morrer com ele, vive em mim, me santificando em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Aqui está dizendo que o Deus da paz nos santifica em... Sobrou quanto para você? E se não sobrou nada para você, deixe de ser besta e para de inventar religião. Confie em Jesus, que está em você para a sua santificação. Eu reconheço pelo menos 3 aspectos da santificação do Deus da paz. Primeiro, a santidade resulta da atuação em nós. A santidade resulta da atuação divina em nós. É Cristo vivendo em nós, manifestando a sua vida, tomando conta de tudo. A santidade resulta não da sua atuação, resulta da atuação de Jesus Cristo em nosso interior. Cristo em nós é suficiente para nos santificar e nos santificar em tudo. Santificação não é algo que o homem possa produzir por um empenho próprio, nem obter através de práticas religiosas, nem com esforços pessoais. Santidade não é um melhoramento que a pessoa elabora. Eu não estou melhorando,
Eu estou morto com Cristo, e Cristo é toda a evolução da santidade em mim. A vida de Cristo é infinita. Por isso experimentamos mais desta vida a cada instante. Santificação é mais de Cristo. É mais de Cristo. Quanto mais você experimenta de Cristo, mais vai experimentando da santificação. Segundo, a santidade não é misturada com pecado. O significado básico de santificar é separar. Santificação requer um rompimento radical e definitivo com o pecado. O santificar do Senhor começa com a salvação do pecado. Se você não está salvo do pecado, você vai ser santificado de quê? De nada. De nada. E nem Deus tem nada a ver com você. Agora, a santificação de Deus não pode ser em cima do pecado, com prática de pecado. O santificar do Senhor começa com a salvação do pecado. Se você não quer ser salvo do pecado, nada tem a ver com a santidade de Deus. Deus nos salva do pecado e nunca em pecado. Você vê a diferença? Deus nos salva do pecado e nunca em pecado. Não é uma salvação em que o indivíduo continua no pecado. Crer numa salvação em pecado é crer num Deus relaxado, ceboso, nojento e repugnante. Terceiro, santificar não é apenas separação do pecado, mas é separar do pecado para ser de Deus. É ser separado do pecado para que Deus nos possua. Passamos a ser propriedade particular de Deus e só dele. Só Deus coloca as mãos nos santos e mais ninguém. Cristo nos separou do pecado para viver em nós. Cristo morreu e ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo em mim é o sentido mais profundo da santificação. A vida de Cristo é suficiente para nos guardar do pecado neste mundo corrompido pelo pecado. Cada dia a vida de Cristo se responsabiliza em nos guardar do pecado e nos conduzir em santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Quem é fiel? Deus. Não é fiel a você, fiel a Ele mesmo, fiel à sua palavra.
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará. Eu creio. Você pode ter certeza da sua salvação, da sua santificação e da sua preservação fora do pecado até o fim. A nossa salvação e santificação depende daquele que nos chamou para ser dele. Você está entendendo? A sua santificação depende não de você, mas daquele que chamou você, salvou você, separou você do pecado para ser dele. Cristo nos santifica em tudo e nos conserva livres do pecado até aquele dia, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Dá para crer? Segurança total. Temos garantia total. Até onde você vai sem pecado? E eu tenho certeza que eu vou até esse dia aqui, até o dia em que Jesus Cristo voltar para me levar, porque Ele está me guardando do pecado. Eu confio nele. Eu não tenho condições, mas Jesus tem, e Ele vive em mim. E Ele me guarda do pecado até aquele dia, o dia do arrebatamento da igreja, que pode ser hoje mesmo, pode ser a qualquer momento. Crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior e poderá dizer: sou teu santo, porque tu vives em mim.